A Suécia é um dos países mais admirados do mundo. E com razão. Aqui, a segurança é real, a beleza é visível, o respeito é regra. Mas talvez por isso mesmo, seja o lugar onde o coração adormece. Não por maldade, não por rejeição, mas por excesso de controle. Porque tudo aqui foi pensado para funcionar. E nada que funciona perfeitamente dá espaço para o erro, para o caos, para o riso espontâneo. A vida vira um espetáculo silencioso e previsível. O país onde tudo funciona, onde tudo é limpo, onde o respeito não precisa ser pedido. As ruas parecem vitrines. As pessoas andam com leveza, quase sem pisar no chão. O rosto das mulheres carrega um traço milenar de simetria. É como se a estética aqui tivesse sido planejada com régua e compasso por algum deus nórdico detalhista. A promessa desse vídeo não é te mostrar a Suécia de cartão postal. Isso você encontra fácil no Google. A promessa é te conduzir por detrás da cortina. Mostrar o que se esconde por trás do vidro limpo, do sorriso educado, da mulher perfeita. Mostrar o que talvez ninguém te conte. Porque nem todo paraíso é quente. E nem todo silêncio é paz. Alguns silenciam tanto que você começa a sumir junto. Você está pronto para ver o que existe depois da beleza? Porque talvez o que você encontre te faça repensar tudo, até mesmo o seu desejo de morar fora. A primeira vez que um brasileiro tem uma relação íntima na Suécia, geralmente vem com um susto. Não pelo ato em si, mas pela ausência de tudo aquilo que ele associa ao que é fazer amor. Aqui o sexo é livre. Livre no papel, livre na teoria. Livre até demais. E mesmo assim, carregado de um vazio difícil de explicar. É como se o corpo se movesse, mas a alma não estivesse convidada. Como se tudo estivesse limpo, seguro, respeitoso e completamente desconectado. Na cultura sueca, a liberdade sexual é quase um dogma. Relações casuais são comuns. Dormir com alguém na primeira noite não é tabu, é banal. A mulher escolhe, decide, conduz. O homem não precisa provar nada. Não precisa conquistar, insistir, flertar com malícia. Aqui, basta existir. Só que nesse basta existir se esconde um abismo. Porque o que parece liberdade, para muitos homens latinos, vira uma espécie de exílio afetivo. Não há sedução, não há entrega. Há apenas dois corpos que, por uma noite, dividem o mesmo espaço. E nada mais. Muitos brasileiros relatam a mesma sensação. Durante o sexo, tudo parece funcionar. Mas logo depois, o silêncio. A distância. A ausência de qualquer gesto que revele cuidado, apego ou ternura. Você não sabe se foi especial. Você não sabe se foi bom. Você nem sabe se existiu. Porque aqui, expressar emoção pode parecer fraqueza. Demonstrar apego é quase um erro. E dizer que você se importou soa desesperado. A mulher sueca se transformou, ao longo das últimas décadas, num arquétipo global de desejo. Alta, esguia, loira, pele translúcida, traços nórdicos quase etéreos. Mas o que realmente hipnotiza não é só o corpo, é a presença. Uma presença que não implora por atenção, mas que domina o ambiente com o silêncio. É como se ela soubesse que já venceu antes de ser vista. E é justamente essa frieza estética, esse distanciamento glacial, que cria o fetiche, porque a mulher sueca não seduz como as latinas. Ela não entrega. Ela permite ser acessada e, mesmo assim, só até certo ponto. E isso confunde. Isso ativa fantasias profundas nos homens do mundo inteiro. Revistas, filmes, agências de moda, pornografia, turismo sexual disfarçado. Tudo reforça a imagem da escandinava como uma mulher inalcançável, livre, pura e ao mesmo tempo erótica. Mas o que ninguém diz é que esse ideal tem um preço para quem se aproxima. O preço do gelo emocional, do olhar que passa reto, da conversa que não se aprofunda. É uma contradição brutal. O país é sexualmente livre, mas é afetivamente bloqueado. Aqui o toque é negociado, o flerte monitorado, a espontaneidade desencorajada.
Tudo é limpo, claro, seguro e completamente sem alma. Você pode até viver um romance com uma deusa nórdica, mas provavelmente vai perceber que o romance só existe na sua cabeça, porque ela não vai precisar de você. Não vai se emocionar com suas palavras, nem chorar com sua ausência. Na Suécia o sistema funciona. O metrô é silencioso, as calçadas impecáveis. As pessoas andam alinhadas, discretas, centradas. Mas algo parece desconectado. É como se todos estivessem vivendo dentro de si, em modo de sobrevivência emocional. Não por falta de educação, mas por excesso dela. Você começa a perceber que ali, o contato humano não é esperado, nem necessário. E quando não é necessário, ele não acontece. Os olhos não se fixam, os corpos não se tocam, os sorrisos não duram. Há uma ausência de urgência nas relações. E para quem cresceu num país onde tudo se resolve no grito, no improviso e no abraço, essa ausência de urgência parece uma sentença, como se as relações humanas tivessem sido extintas por escolha. Muitos homens latinos que se mudaram para a Suécia relatam a mesma sensação. Nos primeiros meses, tudo parece civilizado e reconfortante. Mas depois vem o buraco. Uma espécie de desnutrição afetiva. Eles não conseguem nomear o que sentem. Só sabem que estão secando por dentro. E é justamente aí que a máscara da perfeição começa a rachar. O silêncio, que parecia sabedoria, agora pesa. A ausência de conflito, que parecia paz, agora soa como morte emocional. E o mais assustador é que ninguém lá parece notar, porque o sofrimento ali é individual, privado, silencioso. Quem quebra o padrão é visto como instável. Quem desabafa é visto como fraco. Quem chora não encontra olhos que acolham. Nas ruas limpas da Suécia não se ouve gritos. Nas casas de arquitetura perfeita não se vêem brigas. Nos cafés silenciosos, os olhares evitam se prolongar demais. À primeira vista, tudo está em ordem. Mas basta ouvir os números, ou conversar com um homem local de verdade, para perceber o que essa ordem esconde. Uma raiva muda, profunda, que ninguém nomeia, mas que devora por dentro. A Suécia, país que lidera rankings de igualdade, segurança e bem-estar, também carrega um dos maiores índices de suicídio masculino da Europa. E isso não é coincidência. Aqui, o homem é educado para ser invisível emocionalmente. Ele deve ser respeitoso, calmo, racional. Deve sorrir com moderação, falar baixo, pedir desculpas por qualquer excesso. E o excesso aqui é tudo que lembre paixão. Raiva, tristeza, medo, amor demais, dor demais, intensidade demais. Crescer como homem na Suécia é muitas vezes ser treinado para sufocar. Desde cedo, aprende-se que vulnerabilidade é algo privado, que chorar em público é constrangedor, que demonstrar qualquer sofrimento intenso pode soar como desequilíbrio. É o oposto do que muitos homens brasileiros sentem. No Brasil, embora falte estrutura, sobra emoção. Sobra barulho, sobra escuta. Aqui não falta nada, exceto alguém que realmente ouça. Existe algo profundamente sedutor na forma como a Suécia se apresenta ao mundo. As ruas sem lixo, os ônibus que chegam no minuto exato, as casas com cortinas brancas e silêncio confortável. É como se tudo ali tivesse sido cuidadosamente desenhado para acalmar, para proteger, para funcionar. E de fato funciona. Mas a pergunta que não cala é: o que acontece quando tudo funciona, mas ninguém sente? Caminhar por uma cidade sueca é como entrar numa maquete de perfeição escandinava. Nada parece fora do lugar. Não há buzinas, não há correria, não há riscos visíveis. O ambiente é limpo, seguro, previsível. E ainda assim, há um vazio. Um frio que não vem do clima, mas da ausência de vibração humana. Você percebe isso nos olhos das pessoas, na maneira como elas evitam o toque, nos encontros rápidos e protocolares, sem espontaneidade, sem alma. A vida aqui parece uma ópera silenciosa. Todos sabem o papel que devem representar. Cidadãos respeitosos, civilizados, eficientes. Mas quase ninguém parece verdadeiramente presente.
É como se o excesso de ordem tivesse engessado o imprevisto, o riso fácil, o abraço espontâneo, como se a beleza da cidade tivesse soterrado a beleza da imperfeição humana. Porque, no fundo, a alma precisa de desordem, precisa de calor, precisa de conflito e reconciliação, de intensidade, de corpo. A Suécia tem uma das maiores taxas de suicídio entre idosos da Europa. Mas isso não é um problema apenas da idade. Jovens também adoecem, homens no auge da força, perdidos numa vida onde tudo parece certo, menos o que se sente por dentro. Você anda pela cidade e tudo é eficiente, limpo, educado. Mas dentro dos apartamentos, o silêncio grita. Grita nos quartos com luz baixa. Grita nas conversas que não acontecem. Grita nos aplicativos de namoro onde todos deslizam, mas ninguém se encontra. A solidão aqui não é dramática como nos filmes. Ela é prática, funcional, sutil. Ela se disfarça de liberdade, de autonomia, de respeito pelo espaço do outro. Mas, na verdade, é abandono emocional disfarçado de civilidade. E o que a longo prazo mata o homem não é a ausência de conforto. É a ausência de conexão. A ausência de alguém que te veja, que te toque, que sinta a tua presença como algo valioso, insubstituível. Há uma frieza nas relações que não vem do clima, mas da cultura. Uma espécie de armadura emocional que todos usam para evitar o incômodo do vínculo. As pessoas evitam se comprometer com a dor do outro, evitam invadir, evitar incomodar, evitar se envolver. E nessa tentativa de não ferir, acabam matando o calor humano. O afeto morre sufocado pela educação excessiva. É por isso que muitos homens que vêm da América Latina sentem um choque profundo. No começo, tudo parece encantador. A ordem, a paz, o respeito, um rosto perfeito, uma pele translúcida, um corpo elegante que parece saído de um filme europeu dos anos 70. Mulheres que parecem esculturas vivas, com movimentos contidos, quase etéreos, vestidas com uma elegância silenciosa. Sim, elas estão por toda parte nos países nórdicos. Altas, discretas, olhos de vidro, postura de realeza. Mas há algo que ninguém te conta. Muitas vezes, essa beleza não aquece, ela não te acolhe, ela não te atravessa com a ternura que você talvez esteja buscando. É uma beleza que encanta, mas não envolve, que atrai, mas não se entrega. E aos poucos, você percebe que está olhando para uma paisagem linda, mas fria, como um lago congelado sob o sol da manhã. Brilhante, impecável, mas intransponível. Você sorri, tenta iniciar uma conversa, oferece um gesto simples, mas o retorno vem filtrado por uma reserva emocional que parece inquebrável. Não é arrogância, é proteção. É um modo de viver onde ninguém invade, mas também ninguém acolhe de verdade. Isso mexe com um tipo muito específico de fome. A fome de calor humano. A fome de ser tocado por dentro, não só admirado por fora. E muitos homens, principalmente os que vêm de culturas mais quentes, mais afetivas, sentem isso como um vazio estranho. Porque o corpo vê beleza, mas a alma não encontra lar. O desejo se acende, mas o afeto não se desenvolve. Você se sente atraído, mas não amado. Desejado, talvez, mas não necessário. Aqui vai a parte que quase ninguém te conta. Esse vazio que você sente não é falha. Ele é um chamado. Um lembrete de que você ainda está vivo. De que existe dentro de você um homem não vivido, não respeitado, não amado, mas pronto. Pronto para recomeçar. Pronto para silenciar o barulho inútil e ouvir o que realmente importa. Pronto para, enfim, ser quem ele nunca pôde ser no lugar de onde veio. Então vá. Se for preciso, vá. Mude de país. Experimente outro mundo. Veja com os próprios olhos. Mas não vá esperando que um novo lugar te devolva aquilo que só você pode dar a si mesmo. Vá sabendo que a verdadeira fronteira não é entre Brasil e Europa. É entre o homem que você tem sido e o homem que você já poderia ter se tornado. E talvez, só talvez, o teu verdadeiro destino nunca tenha sido um país, mas uma reconciliação. Uma reconciliação com tua história, com teu silêncio,
com a tua masculinidade esquecida e com o fato, doloroso e libertador, de que você ainda está há tempo de viver o que nunca viveu, há tempo de ser respeitado, há tempo de ser inteiro.